Meus prezados irmãos, eu quero, nesta manhã de sábado abençoada, vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos um bom dia na presença de Deus. Estamos aqui para iniciarmos mais um propósito semanal falando sobre a graça de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, sou grato a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença. Fale aos nossos corações, fala aos corações dos Teus filhos, que estarão sendo alcançados por esta palavra, por Tua infinita misericórdia. Cura enfermidades nesta manhã, ajuda-nos, livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, não somos aceitos diante de Deus, escute, pelas obras que fazemos para Deus, mas pelas obras que Cristo fez em nós na cruz do Calvário. A fé não é meritória, é dom de Deus. A fé é um instrumento mediante o qual tomamos posse da salvação pela graça. O apóstolo Paulo sintetiza esse glorioso ensino em sua carta aos Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos pelas obras. Temos hoje, para o dia de hoje, uma palavra, um tema que Deus colocou em nosso coração. Um favor imerecido, a graça de Deus. Mas quero completar aqui ainda esta leitura bíblica de Efésios 2, a partir do verso 1 até o 10, para que você possa entender um pouco tudo aquilo que nós vamos explanar, que vamos falar nesta manhã abençoada. Preste atenção na palavra de Deus. Eu vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo teu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou junto com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da tua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Me dê a tua atenção um pouco aqui, seremos breves nesse favor imerecido, a graça de Deus. É a palavra que Deus colocou em nosso coração. Que é favor imerecido da graça de Deus? É algo que recebemos, preste atenção, independentemente do nosso merecimento. Algo que recebemos de Deus, independentemente se merecemos ou não. Isso é graça, isso é favor imerecido. Queridos, a salvação do homem é vista pelas regiões do mundo inteiro apenas de dois modos. O homem é salvo pelos seus méritos ou pela graça de Deus. A salvação é um caminho aberto pelo homem da terra ao céu,
ou é resultado do caminho que Deus abriu do céu à terra. O homem constrói a sua própria salvação pelo seu esforço, ou recebe salvação como dádiva imerecida da graça divina. Não existe um caminho, queridos, alternativo, nem uma conexão que funde esses dois caminhos. É impossível ser salvo ao mesmo tempo pelas obras e pela graça, chegar ao céu pelo merecimento próprio e ao mesmo tempo através de Cristo. Observe isso aqui. A soberana graça de Deus é o único meio pelo qual podemos ser salvos, pelo qual podemos ganhar a salvação em Cristo Jesus. Os reformadores, olhe bem, ergueram a bandeira da sola gratia. Vejamos aqui abaixo, pastor, o que é esse negócio? Sola gratia, em oposição à pretensão do merecimento humano. Queremos destacar aqui 4 pontos importantes no trato desta matéria, mas vamos ver o que significa. Eu pergunto para você, o que significa sola gratia? Qual a sua importância? Escuta aí para você entender uma palavra que de repente você nem eu nunca ouviu. Segundo dos 5 solas que iremos compartilhar, olha bem, é o sola gratia. E há uma razão lógica para isso. Se a Escritura deve ser a base para a doutrina e prática da igreja, a graça de Deus é um fundamento de toda a obra de salvação. Desde a queda, Deus tem manifestado a graça aos seres humanos com o fim de resgatá-los. No Éden, por exemplo, o favor divino se revelou a Adão e a Eva pela promessa de um descendente que feriria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. E pelo ato de Deus ter feito roupas e pele, para com elas vestir o homem e a sua mulher. Gênesis 3,21. Sola gratia, escute, ou somente a graça, que vem a ser a mesma coisa, é um ensinamento de que a salvação se dá apenas pela graça divina e não pelos méritos humanos. Assim, a salvação é uma dádiva de Deus e não uma conquista do homem. A salvação é uma dádiva de Deus, é presenteado, é oferecido por Deus e não uma conquista do homem e não uma conquista do ser humano. No livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey, expõe o conceito de que graça da seguinte maneira: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Portanto, o amor de Deus, querido, por nós não está condicionado no que fazemos, nem para mais, nem para menos. Não ganhamos a salvação por méritos, nem a perdemos por demérito. Tudo é uma questão de graça divina, de graça de Deus. Vamos aqui àqueles 4 pontos importantes no trato desta matéria, louvado seja o nome do Senhor, chamada favor imerecido, graça de Deus. Primeiro ponto que eu quero narrar, compartilhar com você, me dê aí a sua atenção nesta manhã. A graça de Deus é um favor concedido a pecadores indignos, quer dizer, não eram dignos de ganhar a salvação e foram alcançados pela graça de Deus, pelas suas indignidades. Deus não nos amou, escolheu, chamou e justificou por causa dos nossos próprios méritos, mas apesar dos nossos deméritos, a causa da salvação, queridos, não está no homem, mas em Deus. A causa da sua salvação não está no homem, na raça humana, está no próprio Deus. Não está no mérito do homem, mas na graça de Deus. Não está naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós. Deus não nos amou porque éramos receptivos ao seu amor, mas amou-nos, escute, quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus nos escolheu, queridos, não por causa de nossa fé, mas para a fé.
Deus nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Não porque praticávamos boas obras, mas para as obras boas. Não porque éramos obedientes, mas para obediência. Deus nos, aleluia, Deus extraiu dele a sua poderosa graça para que pudéssemos ser pessoas perfeitas, pessoas salvas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Segundo ponto, a graça de Deus é concedida não àqueles que se julgam merecedores, mas àqueles que reconhecem que são pecadores. O reconhecimento, quer dizer, a humildade de reconhecer de que você é pecador, você já está merecendo ser alcançado pela graça de Deus que lhe é concedida. Aqueles que se aproximam de Deus, queridos, com altivez, cheios de si mesmo, ostentando uma pretensa espiritualidade, considerando-se superiores e melhores do que os demais homens, são despedidos vazios. Porém, aqueles que batem no peito, cônscios de seus pecados, lamentam a sua deplorável condição e se reconhecem indignos do amor de Deus, esses encontram perdão e justificação no Senhor. A graça de Deus não é dada ao homem como um prêmio, é a oferta imerecida, não é um troféu de honra ao mérito que o homem ostenta para a sua própria glória como esportista, qualquer como artista, mas um favor que recebe para que Deus seja glorificado, magnificado, honrado, ovacionado. O nosso Deus merece tudo isso, por isso ele libera a tua graça para que a tua glória seja manifestada. Terceiro ponto, a graça de Deus não é resultado das suas obras, mas as obras são resultado da graça. Graça e obra, queridos, estão em lados opostos, não podem caminhar pela mesma trilha como causa da salvação. Aqueles que se esforçam para alcançar a salvação pelas obras rejeitam a graça, e aqueles que recebem a salvação pela graça não podem ter a pretensão de contribuir com Deus com suas obras. Escute isso aqui: a salvação é totalmente pela graça, mediante a fé, independente das obras. As obras trazem glória para o homem, a graça exalta a Deus, a graça desemboca nas obras e as obras proclamam e atestam a graça. As obras são fruto e a graça a raiz. As obras são a consequência e a graça a causa. As obras nascem da graça e a graça é refletida através das obras. Nesta nossa conclusão aqui, dessa breve reflexão matinal, vale a pena repetir o que falamos lá no início, nesse quarto ponto aqui. A graça de Deus é recebida pela fé e não por meio das obras. A salvação, queridos, que a graça traz em suas asas é recebida pela fé e não por meio das obras. Não somos aceitos diante de Deus pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A fé não é meritória, é dom de Deus. A fé é um instrumento mediante o qual tomamos posse da salvação pela graça, pelo favor imerecido de Deus. O apóstolo Paulo sintetiza este maravilhoso, este glorioso ensino em sua carta à igreja de Éfeso, dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui eu fecho esta nossa breve reflexão matinal, onde trouxemos aqui uma parte orientatória do que é favor imerecido
da graça de Deus. Que Deus possa te abençoar e te dar um bom sábado na tua presença. Vamos orar. Senhor meu Deus, te sou grato pela tua palavra explanada nesta manhã, pela revelação de pontos que nos edificam, que edificam os teus filhos que são alcançados pela tua palavra. Cura a enfermidade nesse dia. Pessoas que estão no leito de hospital, de uma UTI, pessoas que foram acometidas pelo coronavírus, pessoas que estão com outros tipos de enfermidades. Senhor, demonstre mais uma vez o seu sobrenatural, os milagres que o Senhor pode liberar para a vida dessas pessoas, trazendo paz e felicidade para as vidas. Conforta o coração daquelas pessoas que perderam alguém da tua família. Nos cobre com teu sangue. Logo mais estaremos numa grande festa, numa grande concentração de o teu nome será exaltado mais uma vez. Esteja conosco através do teu Santo Espírito, que tudo possa ser organizado para a honra e glória do teu nome. Fica conosco e nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Guarde esta palavra no seu coração. A graça de Deus, um favor imerecido dele para nossas vidas. Logo mais às 18 horas, estamos nos movimentando, indo para lá, para poder começarmos uma grande festa, um agradecimento a Deus pelas bênçãos que as irmãs do ciclo de oração, que o Ministério e a Igreja têm recebido. Você é nosso, você é nossa, convidado e convidado especial para poder estar adorando a Deus conosco. Teremos ali toda uma recomendação sanitária, de álcool gel, de medição de temperatura, de espaçamento de cadeira. Irmã Simone estará ministrando a tua palavra. Esteja conosco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.